Me conta a sua história primeiro. O que fez você chegar até a gente? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Na verdade, quando eu saí do divórcio, eu não sabia o que eu tinha vivido. Eu fiquei 25 anos da minha vida casada com um homem cujo qual eu entrei nessa relação. Já estavam falando aí a respeito de rico e pobre. Eu entrei muito jovem, com 21 anos de idade, totalmente sem experiência, uma filha única, né? Entrei com um carro, com uma casa própria, com dinheiro na conta, saí andando a pé, pedindo ofertas e morando de favor na casa dos outros. Filha ou não? Não entendi de novo, deu microfonia. Se eu tenho filhos? Você já tinha uma filha. Você falou assim, eu entrei no casamento com uma filha. Você já tinha uma filha? Não, eu entrei no casamento, eu era filha única. E eu tinha uma casa. Eu sou filha única. Eu tinha uma casa, um carro, dinheiro na conta, porque meu pai tinha uma situação financeira privilegiada. Né? Meu pai não era rico, mas era classe média, e eu tinha tudo isso. E o Love Bomb foi, com 2 meses e meio, eu coloquei ele dentro da minha casa. Assim, como se fosse um filme, assim, pra gente entender um pouco os fatos. Então, você conheceu ele, e aí, vamos lá, me conta um pouquinho na verdade, mais. eu vou rapidamente, eu vou conseguir chegar rapidamente para você. Eu o conheci com 15 anos de idade e fiquei 6 anos sem vê-lo. Ele, na verdade, é primo de uma amiga que eu tinha que estudava comigo. 6 anos depois, eu o reencontrei, eu tinha 21 anos de idade, e ele estava morando de favor na casa da tia. Eu já tinha essa casa, esse carro e esse dinheiro, né? Como eu te falei, uma filha única, muito bem criada. E aí eu, em 2 meses e meio, coloquei ele dentro da minha casa com um irmão e um primo. Uau, foi a família inteira? Nenhum dos 3 trabalhava. E aí eu ia pagando as contas e tudo mais, tá? Na verdade, se eu trabalhava, eu trabalhava na oficina mecânica do meu pai. Meu pai sempre foi lanterneiro a vida inteira, e meu pai era dono de uma oficina mecânica. Então eu trabalhava junto com o meu pai, né? Eu tinha esse suporte. Aliás, eu sempre tive. Bom, os anos foram se passando, há muitas histórias no meio disso, mas eu só descobri tudo isso depois de já estar 3 anos e meio separada, e agora em fevereiro fazendo 2 anos divorciada. Porque eu passei 3 anos e meio numa abstinência absurda, eu até escrevi aí para você, que eu não sabia o que era aquilo, Sérgio. Eu engordei 19 quilos sem comer, e desse casamento eu tenho 2 filhos, um de 27 e uma piquititita de 11. Uhum. E essa piquititita tem síndrome de Down. Certo. E aí é exatamente o que eu passo hoje, só depois do conhecimento, eu tenho nos 2 filhos o bode expiatório e a filha dourada, né? Exatamente isso. A filha dourada porque ela não pode com ele, né? Essa é a verdade, totalmente indefesa, né? Então eu que sou a voz. E só depois que eu caí em você, isso eu agradeço muito a Deus, porque eu não tinha entendimento de nada. Isso tem de 1 ano para cá, olha como é que mudou, como é que foi um divisor de águas na minha vida. De 1 ano para cá, quando eu caí num narcisismo na internet, que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar. Eu sou formada em artes cênicas, por isso também que falo assim, sou desse jeito e tal. E eu nunca na minha vida tinha ouvido falar. E, Sérgio, quando eu ouvi teus vídeos, claro, outros também que eu ouvi, né? Mas eu me identifiquei muito com você porque você tem essa forma de se expressar muito parecida comigo, né? Muito, muito clara, muito povão, muito sem palavras difíceis e técnicas que a gente às vezes nem entende. As fichas começaram a cair de uma tal maneira, olha, foi surreal. De dizer, meu Deus, eu passei tudo isso. Gente, eu vivi tudo isso. Meu Deus, eu descobri que tinha um nome. E eu precisava tanto descobrir que tinha um nome que eu passei a estudar a respeito do assunto que eu fui cair no teu curso. E resolvi me tornar terapeuta. Abri até um canal onde eu estou ajudando algumas pessoas no YouTube, porque foram 25 anos de confusão mental. Eu sou a ex-louca, muito prazer, eu sou a ex-louca do narcisista, de um narcisista oculto. E o cruel... Conta um pouquinho pra gente como é que era a dinâmica desse relacionamento. Então, assim,
o que acontecia dentro do relacionamento, né? Que você falou que ele já foi morar dentro da sua casa, já não trabalhava, você era uma bandeira vermelha gigante, mas como foi o decorrer disso tudo? O que fez você depois falar, puxa, isso aí é um relacionamento abusivo? Conta alguns fatos pra gente, por favor. Coisas do tipo, datas comemorativas, por exemplo, enquanto não fosse destruída, não tinha como. Aniversário, por exemplo, de 1 aninho do meu filho, ele 2 dias antes daquela mega festa que a gente estava fazendo de primeiro aniversário de filho, mas eu não tinha noção disso não, tá, Sérgio? Não tinha não. Hoje eu entendo, depois do curso, Sim. que inconscientemente eu estava dentro de uma situação confortável, porque foi aquilo que eu vivi a vida toda. Então o meu inconsciente, por mais que aquilo fosse ruim, eu estava dentro do que eu conhecia uma vida inteira. Né? O casamento dos meus pais também não era disfuncional. Era uma relação disfuncional. E eu estava numa situação ali onde o meu inconsciente se sentia confortável, mas eu não. Então, 2 dias antes, enquanto estava se preparando toda a festa, tudo pronto, naquela comemoração, ele veio me dizer que ele estava apaixonado por uma pessoa de lá do trabalho dele. E aí eu lembro que, inclusive, hoje eu olho as fotos do aniversário de 1 aninho do meu filho, eu estava destruída por dentro. Eu fui traída, eu perdi as contas das quantidades de vezes que eu fui traída. Traída mesmo. Aí assim, ia embora, a gente se separava, ia embora para casa da mãe, e aí pedia perdão, só você. Agora é que eu percebi que só com você é a mulher da minha vida. Eu preciso... Porque dava sempre ruim lá, né? Sempre dá ruim lá. Sempre dá ruim. E aí tinha uma fonte emocional aqui, inesgotável, porque eu sou muito vibrante. E aí ele pedia perdão e eu sempre caía nessas histórias. Agora vai, agora vai, agora vai. E eu só vivia junto, né? Então, muitas brigas e muita confusão mental. Você é louca, você tá doida, você precisa de tratamento. Ninguém gosta de você, você é insuportável. E o isolamento. Nessa história toda, e no meio disso tudo. Antes desse casamento, você sempre foi uma pessoa muito sociável. Eu sou sociável, mas sempre fui sociável. Sim. Sempre. Eu sou atriz. Não tem como. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de falar, de conversar, de contar. Então, assim, você sempre foi muito sociável, mas ninguém gosta de você. Você não é uma pessoa benquista. Você não sei o quê, né? Vai sempre criando essa confusão, né? De quem você criou. E de quem ele diz que você é. E criou, porque eu comecei a duvidar. A gente começa a duvidar de que tem realmente algo errado com a gente. Que ninguém gosta do nosso jeito, que ninguém gosta do jeito que eu falo, que ninguém gosta do meu posicionamento, que esse meu jeito de falar, que é muito parecido inclusive com o seu, você é arrogante, você é petulante, você é prepotente. Ou seja, toda vez que eu me posicionava, eu era prepotente, arrogante e petulante por conta dessa forma vibrante de falar, né? E o que acontecia com isso? Que eu aprendi muito com você o porquê que eu reagia assim. Eu acabei me tornando, eu não tenho vergonha de dizer isso não, é natural. Aprendi, inclusive, num vídeo muito antigo seu. Você estava correndo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, deu uma parada para fazer um vídeo, quando te perguntaram se a vítima se torna um abusador. A gente se torna abusadores inúmeras vezes porque a gente reage. E a gente reage com o pior que há no ser humano, no id, né? O pior que há, o id grita. Então, eu reagia assim. Eu falo alto, então eu reagia gritos, e isso é interessante, veja. Esse narcisista oculto falava tudo isso que eu estou te dizendo bem baixinho, aqui dentro do meu ouvido. E quando eu reagia desse jeito, aí os vizinhos escutavam. Quem é a louca? Aí eu era louca. E aí, provavelmente, e eu sei disso, os vizinhos perguntavam, eu não sei como é que ele aguenta uma mulher dessa, que grita desse jeito, que fala, coitado, pobre coitado, a gente não escuta nem a voz dele. Mas eu escutava coisas de invalidação, de desqualificação, do tipo assim, eu tinha amigas, que nenhuma delas prestava, claro, né? E uma delas tinha uma situação privilegiada financeira que causava inveja nele. E ela tinha um carro muito bom, ainda tem, e ela me emprestava esse carro, até mesmo porque eu saía para poder fazer as coisas com ela, ela se sentia insegura para dirigir, eu dirigia para ela.
enquanto o Serjão, eu me lembro bem disso e as coisas passavam assim, eu percebia, mas não sei, eu não parava para analisar aquilo que eu percebia. E aí essa percepção ia embora. Compreende o que eu quero dizer? Compreendo. Sempre fui assim. Do tipo, eu me lembro do dia em que ele, enquanto ele não me fez emprestar o carro dela para ele andar, ele não sossegou. Aí naquele dia eu emprestei. Olha o ponto que eu cheguei, escondido dela, porque ela não sabia, o carro estava no meu quintal. Aí ele entrou e a postura dele foi essa, assim, dirigindo. Parecia Cara, o rei. E eu percebi aquilo, eu percebi que ele estava à vontade naquela situação. Mas não pensei nisso. Não parei para analisar, eu não analisava, eu não parava para analisar. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. E, na verdade, a minha dependência emocional era tão gritante que era assim. Eu sempre, na maioria das vezes, vamos colocar assim, na maioria das vezes a provedora do lar era eu. Houve um momento em que eu fiquei tomando conta do menino, do pequeno, né? Enquanto era ele quem trabalhava. Mas isso foi cerca de 2 ou 3 anos no máximo. De resto, eu já fiz de tudo na vida, como disse você aí no início da live, quem não é bom de enxada, eu já fiz de tudo. Eu já limpei ônibus, eu trabalhei a vida inteira como paisagista, virando massa de cimento, fazendo faxina na casa dos outros. Não me importa o que eu ia fazer para poder levar o pão para dentro de casa. Certo. Né? E assim foi. Mas a minha dependência era tanta que eu pensava assim, como é que eu vou viver? Impressionante. Como é que eu vou viver? Porque ele ficou aposentado por invalidez e nunca foi inválido. Nunca foi. Mas conseguiu essa aposentadoria por invalidez. Por um problema de saúde que teve. Jovem. E aí ele colocava até esse dinheiro dentro de casa, é bem verdade, não posso dizer que não, seria mentira se eu dissesse que não. Mas não era suficiente para pagar as contas porque era pouco. E era eu quem corria sempre atrás. E eu ficava me perguntando como é que eu ia fazer para criar meu filho. E depois a Piquititita, quando veio, deficiente então, onde tem um monte de atividades, é um custo um pouco maior. Desculpe, especial. Ela é especial. Porque nas instituições esse é o termo, né? E aí eu acabei Mas é mesmo. Ela é a delícia da minha vida. Eu me transformei também numa outra pessoa, porque você passa a ser mais solidário, você passa a doar o seu tempo, a sua atenção. Eu falo isso com muita alegria. Com muita alegria de verdade. Ela foi recebida com muito amor. Ela é o divisor também de águas, embora o meu grandão é o meu bebê, mas ele é um homem feito e é um grande orgulho. E esse homem feito, que é um orgulho na minha vida, trabalhador, formado, fechamento comigo, meu amigo, é aquele em que ele diz para todo mundo que eu manipulo, porque não gosta do pai. E esse mesmo menino, aos 14 anos, me disse assim: só você não percebe, aos 14, só você não percebe que é um canalha, que não vale nada e que não presta? Eu só faltava botar ele de castigo, porque ai, não fala assim de papai. Sabe como? Né? É mais ou menos esse o papel de uma mãe. Eu não poderia jogar um pai contra um filho, e nem um filho contra um pai. Eu tentava fazer com que eles tivessem uma relação amigável, mas nunca foi possível. Esse filho nunca se conectou com esse pai. E ele cresceu ouvindo que eu estava criando um aspirante à trombadinha, um marginal. E esse aspirante à trombadinha, um marginal, é um orgulho de homem, de verdade, não é porque é meu filho, não. É formado em jornalismo, é faixa preta de jiu-jitsu, e é a referência masculina da minha filha, inclusive. Né? Se coloca nesse papel quase que de pai. E agressões físicas também, eu fui agredida fisicamente grávida. É bom falar, inclusive, do narcisista pobre. Os meus 2 partos, quem pagou fui eu. Como é que eu ficava me perguntando como é que eu ia fazer para criar meus filhos se esse homem fosse embora ou se eu botasse esse homem para fora da minha vida? Mas eu tinha medo. Eu ficava fazendo contadinho daquele dinheirinho, daquele salarinhozinho dele, que eu ficava, ai meu Deus, se não tiver mais esse saláriozinho, como é que eu vou fazer para dar o biscoitinho do meu filho sem nunca ter percebido que eu já provia isso? Sabe aquela história, você é teólogo, sabe disso, de que a gente quer ficar dando uma ajudinha para Deus? Sim. É isso. E foi isso que eu fui fazendo a vida inteira. Eu tenho inúmeras histórias para contar. Olha, eu casei.
ele me fez vender a minha casa. Eu vendi essa casa própria que eu tinha, que ele chegou e entrou dentro da minha casa. Eu vendi para ele comprar um estabelecimento comercial do pai dele, dentro de uma escola, uma cantina. Uhum. Um estabelecimento comercial alimentício dentro da escola. Isso era final de ano. Todo mundo sabe que escola para no final de ano, né? Então, olha como é que ele foi me isolando. Olha o golpe. Esse é um golpe maravilhoso, sensacional. Esse foi um golpe mesmo. Ele chega, o pobre, ele não chega te pedindo nem para vender sua casa, nem seu carro, nem seu lote, nem sua bicicleta. Ele fica assim, ai meu Deus. O que eu vou será fazer? Que se a gente... Puxa vida, não tem ninguém. Não tem ninguém por mim. Mas se eu pegasse dinheiro, eu ia ganhar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Eu só preciso de um pouquinho. Se eu tivesse alguma coisa para vender... Desse jeito, Sérgio. Se eu tivesse alguma coisa para vender... E isso vai te levando, porque você está junto nessa relação e está pensando junto com aquela pessoa ali. Crescimento na parceria e tudo mais. Até aí tudo bem, é verdade, concordo. Vendi a casa. Só que como foi final de ano, eu falei, vendi. Eu falei, bom, toma aí o dinheiro. Como lá dá dinheiro no ano que vem, você compra um terreno ou uma casa depois pra gente volta, né? Você me devolve a casa e tal. Aí, na época, eu vendi a casa por R$25 mil. Foi em 1996. Aí ele disse para mim, a gente não pode só viver de aluguel, porque dezembro, janeiro e fevereiro não tem aula na escola. Como é que a gente vai trabalhar, né, para pagar aluguel? Bora lá para uma terra, eu gosto de contar essa história. Vamos para uma terra de posse, que não era legal, da posse da minha mãe, tem uma casinha lá abandonada. A gente vai para lá, ano que vem, quando começar a dar dinheiro, a gente começa a pensar na possibilidade de comprar uma outra casa. E assim eu fiz, Sérgio. Aí foi por isso que eu vim aqui. Eu e a Mata Atlântica, muito prazer, porque eu cheguei em 1996 em Maricá, aonde só tinha eu e a Mata Atlântica. Era sapo, crocodilo, jacaré e tudo quanto é canto aqui. Foi aonde? Tinha de tudo. Aí foi de onde eu saí de lá da cidade do Rio e vim para a cidade de Maricá, que eu tô aqui até hoje. Mas acabei me estabilizando aqui. Bom, enfim. E fiquei nessas terras. O final de ano passou, sobraram 5 mil da casa, e aí ele manifestou o desejo de comprar um carro de um amigo que era top, rebaixado, um Chevetinho, 88, maneiríssimo. Lá fui eu e meti os 5 mil na mão dele, o carro era financiado. E ele foi lá e comprou, pronto, o golpe estava dado. Eu já estava isolada da minha cidade, já não tinha mais casa, o carro estava no nome dele, lá que ele comprou, sem dinheiro, com um menino de 3 anos, né? Nessa época, meu filho tinha 3 anos. E o estabelecimento comercial lá do pai estava pronto para dar o golpe, ele só estava esperando virar o ano e começar a engrenar lá. O que ele não esperava é que no dia 16 de abril, no mesmo dia, isso aconteceu na minha vida no mesmo dia 16 de abril, de 97. Enquanto ele recebia lá da instituição de ensino que ela ia fechar as portas. A escola fechou? O pai dele fechou. Meu Deus. Só que é o pior. O pai dele resolveu vender a instituição porque já estava avisado desde o ano anterior que no ano seguinte ia fechar as portas mesmo. Ah, então o pai dele que deu o golpe nele. Em mim, que sou sonora, e no neto, né, de 3 anos. Aí, nesse mesmo dia, parece até assim historinha, sabe? Mas é verdade. Enquanto ele recebia essa notícia lá, que ele não esperava, né? Se eu contar, o pessoal acha que eu estou mentindo. É verdade. Eu acredito piamente que você está me falando. Claro. Não, e eu tenho provas disso tudo, né? Inclusive testemunhas, né? Tudo que eu conto é documentado, tá, gente? Tudo que eu conto é documentado. E tenho testemunhas, eu não invento história. Até porque posso ser processada por isso, né? Lógico, se eu estiver inventando história. Meu Deus, que loucura. E aí? E aí, nesse mesmo dia 16 de abril de 97, enquanto ele recebia essa notícia, eu recebia lá nas terras de posse que não era legal, oficial de justiça, polícia, um caminhão parado na porta. Chego, tô ficando com os dedos dormentes aqui contando isso pra você. Porque lembro da situação. Ó, meus dedos chegam, tô ficando dormentes. Então tá. Oficial de justiça, polícia, um caminhão na porta, um senhor com um filho já adulto do lado, com mandado judicial de despejo se dizendo dono daquelas terras. Imediatamente, eu não tive 5 dias, 24 horas, uma semana, nada. Eu fui despejada com uma criança de 3 anos. Aí eu entro nessa relação com um carro, como eu te falei, com uma casa com dinheiro na conta. Fui morar de favor, vivendo de oferta e andando a pé. Porque o carro era financiado, ele não tinha mais como pagar porque perdeu o estabelecimento comercial e teve que devolver o carro. Aí pegou
acho que 3.500 na época de volta. Foi gastando no meio dessa situação, foi onde eu fui parar de novo na casa do meu pai. Aí, 2 anos eu fiquei trabalhando como secretária, 2 anos depois eu fui dispensada. E aqui nessa terra, aqui em Maricá, foi uma época em que ainda estava dando para dar o dinheiro da indenização de entrada num terreno e você pagar em promissório. Aí eu consegui, comprei o terreno, né? De volta. Mas entende lá que ele não devolveu minha casa. Beleza. Vem meu pai de novo e me deu o dinheiro para construir a casa toda. Eu construí a casa no terreno que eu comprei. Aí, em seguida, 2 anos depois, 3 anos depois, ele me pediu em casamento para a gente regularizar a nossa situação. Tanto no civil quanto no religioso. Como é que eu fiquei? Toda boba. Agora vai. Né? A gente já está mais maduro, nosso filho está crescendo. Aprendeu lá com o que aconteceu. Aprendeu. Não é verdade? Uhum. Mas todas essas melecas aí que acontecem nessas relações abusivas, pancadaria, xingamento, falta de respeito, tudo vem rolando. Falei, mas agora vai. Aí ele me pediu em casamento. E aí nós casamos. Eu tenho uma amiga que vivia me dizendo assim, lá na igreja, cuidado com ele tem caráter duvidoso. E eu brigava com ela. Ele tem caráter duvidoso. Ela sabia quem ele era. Ela via o ciclo de manipulação. Ela e o meu filho, que é filho dele. Menos eu, que eu estava dentro da ilha. Tá bom, casei. Quando foi no dia do divórcio, né? Não lá no divórcio, não. Mas ele contratou um advogado para a gente poder fazer um divórcio. E o que ele queria no divórcio? A casa. A casa. Tá, mas aí do casamento ao divórcio foi quanto tempo? Bom, a gente casou em 2004, mas esses anos todos para chegar no divórcio foi muito tempo de ida e vinda. Ele ia para cada mãe e voltava, ele ia para cada mãe e voltava. Aí a gente se divorciou tem 2 anos só. Mas a separação mesmo, separação de eu mandar ele embora, foi em 2012, que ele ia e vinha, quando ele pegou a pequenininha na frente. Aí olha o gaslight. Eu estava trabalhando e ele ficava em casa, tomando conta da pequenininha. E isso acabou com ele. E aí ele pegou a pequenininha, que aprendeu a descer da cama, e aí ele já não podia mais ficar triangulando na internet. Eu peguei uma vez, Sérgio, 6.000 mensagens de sexo virtual. E eu era louca, não era bem assim, eu estava entendendo tudo errado, era só brincadeira, e eu caía nessa balela. 6.000 mensagens, eu não estou brincando. E aí ele pegou essa pequenininha que aprendeu a descer da cama e começou a atrapalhar as triangulações dele. Um belo dia ele se enfureceu e lançou ela da porta do quarto para a cama, na frente do maior, que já estava com 18. E até hoje ele diz pro maior que ele não fez isso, que o maior é louco. Você tá doido, você tá inventando. Como é possível uma pessoa que diz para você na sua cara, você viu aquilo, você começa a achar, gente, será que eu não vi mesmo? E tudo. Só que como o maior não caía nesses gaslight dele, o que causava no maior? Reação de fúria. Sim, claro. E de querer partir para cima dele. Você é um canalha. Você é um maldito. Aí é tudo isso. Você só vai parar morto. Essas coisas horríveis, sabe? Entre eu e Piquititita no meio de 2 homens. Essa masculinidade. Esse pai, né? Ele rejeitou completamente. Tanto que ele foi para o outro lado, como você falou. Se tornou um menino, estudou, tal. Ele rejeita completamente esse masculino, né? Exemplo, né? Inclusive, exemplo masculino. Ele, inclusive, costuma falar a seguinte frase. Falou uma vez pra ele. É muito triste isso, gente. Eu não conto isso com alegria, não, porque eu gostaria de ter um pai bacana pros meus filhos, sabe? E ele uma vez não, ele já falou várias vezes, mas é o seguinte. Eu agradeço por você ser o meu pai, porque você é o exemplo de tudo que eu não quero ser. Sim. Sabe? No final, na verdade, Sérgio, ele me traiu mesmo. Eu vi com os meus olhos, com a minha melhor amiga. E depois eu duvidei de que eu tinha visto aquilo. O que tu viu? Tu viu o quê? O que tu viu demais? Eu só tava voltando da igreja com ela, pô. Sabe? E aí você começa a perder noite de sono, achando que pode estar sendo injusto. Sim. Quando você é empata,
você começa a não dormir, a perder noite de sono achando que está sendo injusto, porque é tudo que eu não quero. Eu não quero ser babaca, não quero ser trouxa, mas a gente acaba sendo, né, por ser empata e cair nessas histórias. E foi uma dor imensurável, imensurável, e foram 3 anos e meio de abstinência porque eu não conhecia, eu não sabia. A revolta, a indignação, a vergonha, porque é nessa cidade pequena aqui, nessa cidade pequena, na cara de todo mundo. A vergonha que você passa, a indignação disso. E o tipo dele, né? Porque isso aí, que nem você falou, fala mansinho, não sei o quê e tal. Então todo mundo... Pobre coitado, a Adriana é a louca. Exatamente. Ele chegou a me trair. Nessa época que ele lançou a Piquititita, olha, veja você, ele já havia me traído com a melhor amiga da minha patroa. E essa minha patroa, veja, eu vou falar para você imaginar a idade. A minha patroa nessa época devia ter 70 anos. Eu estava com 37. Era mais ou menos nessa idade que estava aí a melhor amiga da minha patroa, mas ela tinha uma situação financeira privilegiada. Eu nem era grávida da Piquititita, eu não era mãe da Piquititita. Olha que história, olha tudo que eu vivi, sabe? Sim. É muito difícil você contar tudo isso, e esses dias eu estava contando tudo isso para minha madrinha, porque a minha família não entende hoje o porquê que eu conto isso, que eu falo desse jeito, que eu nunca falei. Eu falei, gente, mas eu nem sabia que tinha nome, eu não sabia que isso era errado, que isso era abuso, que isso tinha nome. Isso para mim era a referência da referência que eu tinha do relacionamento disfuncional dos meus pais. O meu inconsciente estava na zona de conforto, eles não conseguem entender. Sim. Quero agradecer muito a você. Isso se chama comportamento familiar aprendido, tá? Então, só para explicar assim, quando você vem de um lar disfuncional, o seu cérebro a criança tá vendo tudo aquilo. E os pais é a nossa primeira tábua. Tudo é construído através da nossa primeira relação, que é com os pais. Então, se você tem uma relação disfuncional desses pais, ou desses pais para com você, ou para com seus irmãos, você acaba entendendo que aquilo ali é normal. E aí, quando você entra num relacionamento abusivo, por mais que o seu consciente diga assim, opa, isso aqui tá ruim, eu tô sofrendo, tá ruim, mas você já aprendeu a superar isso, a passar por isso, a conviver com isso lá no passado. Então você acaba ficando, insistindo em relacionamentos abusivos porque você está familiarizado com aquilo. Entendeu? Por isso que é tão difícil as pessoas saírem de relacionamentos abusivos, porque na verdade é uma referência lá do passado. Ah, minha casa era assim, meu pai tratava assim a minha mãe, né? Meu pai me tratava assim, então tudo bem, por mais que me doa, mas é aqui que eu aprendi a sobreviver, né? E quebrar esse padrão é muito difícil, né? Você disse no teu curso, né, que eu me formei, a respeito de entender sobre a quebra das linhas neurais. Nossa, a ficha começa a cair porque a gente passa a ter entendimento de tudo e a colocar isso em prática realmente na própria vida, né, para transcender, como eu aprendi com você. Entender que quando... Eu nunca vou me esquecer uma coisa que eu aprendi com você. Aliás, eu nunca vou esquecer de muitas coisas, mas tem uma coisa muito importante que ficou para mim sobre mudar a realidade, que você... Eu também sou cristã, e que você aprendeu a mudar a realidade com Jesus. Sim. Por onde Jesus passava, Jesus mudava a realidade. Coxo andava, cego via, não é isso? Cego via, mudo falava, e ele foi transformando essa realidade. Isso entrou no meu coração de maneira muito bacana, sobre aquela questão também. Pedro, joga do outro lado. Que lado? Se o lado... A galera vai ter que fazer o curso para descobrir essa parada, porque... Cara... Olha, gente, eu tô aqui falando com vocês, eu super incentivo, não para que vocês se tornem terapeutas, se seja o caso, mas que façam, porque é um divisor de águas, sensacional, eu não tenho palavras, vão lá e façam, porque vale muito, muito, muito a pena. Hoje eu estou usando isso como parte de profissão. Claro que eu não estou te pagando jabá nenhum. Não! De verdade, a gente não comprou. Porque quando a gente é empata, Serjão, a gente quer para o outro essa paz interior, esse equilíbrio emocional. Eu aprendi, demorou muito, foi muito tenso. Eu tive todas as doenças psicossomáticas que você possa imaginar. Dores pelo meu corpo. Hoje, eu tô com 51 anos, eu fiz 51 anos agora.
Mas eu estava com 47 anos, 46, 47 anos, eu sentava, Sérgio, e não levantava de tantas dores. Eu me abaixava e só levantava de gatinho. A minha tireoide explodiu. Eu enchei 19 quilos na abstinência e não sabia que estava nessa abstinência. Eu não sabia. Eu acho que teve aqui na live, porque eu prestei muita atenção, se eu não me engano, o nome do rapaz é Alcides. Ele perguntou aí para você qual eram as doenças físicas mais causadas. Essas doenças psicossomáticas, você começa a ter insônia, a tireoide explode, o cabelo cai, você incha. Não é? Ansiedade, falta de foco, irritabilidade. E falta de ar, Sérgio? A minha falta de ar era assim, ó, deixa eu até fazer para ver se as pessoas se... Porque não era uma falta de ar de... Não era essa, não. A minha falta de ar fazia assim, ó. E eu acho que isso tem alguma relação também com a ansiedade, né? Sim. Eu vivia fazendo isso. É uma pressão que você sente no peito, né? Parece que tem algo espremendo o seu peito. Essa falta, essa abstinência é muito profunda. Tão profunda que eu realmente acreditei que estava chegando a minha hora e que Deus estava me dando a chance de me consertar para eu poder aparecer diante dele no dia do juízo com as malas cheias. Eu comecei a achar, e aí eu comecei a passar as senhas das minhas redes sociais para o meu filho, as senhas das contas bancárias, eu comecei a organizar a vida de como é que ele ia fazer para poder lutar pela guarda dessa piquititita, né, que também sofria abusos psicológicos, emocionais e físicos. Então, eu comecei a passar porque eu ia morrer. Por quê? Porque você vai em médico e nenhum médico descobre, ninguém sabe. Porque você também não sabe o que você está passando. Aí você não vai falar isso para o médico, só diz que você está com falta de ar, que você está com insônia, que você não tem apetite, que você está sentindo dores no corpo. Aí ele manda você para o ortopedista. Ele não vai te mandar para um psiquiatra nem para um terapeuta. Nem isso, ele te manda para o dermatologista, que o cabelo está caindo, e essas coisas. E aí não se descobre. Tinha uma bolota que apareceu em cima do meu pé gigante dolorida, que ninguém sabia o que era aquilo. Olha, parece um edema, parece uma flebite. E um dia eu disse, olha, vai parecer alguma coisa o dia que eu perdi meu pé. Por fim, ninguém descobriu era aquilo, diminuiu. Eu tive uma... sabe, no Rio a gente chama de pano branco, que é aquelas manchinhas brancas, sabe, na pele. Começava aqui atrás da minha... Meio que descasca? Isso. Começava atrás da minha nuca e descia pelas minhas costas e pelo meu braço. E aí eu fui no dermatologista para vocês terem uma ideia. Todos nós temos um fungo, eu não lembro o nome do fungo, que protege a nossa pele. Uma proteção. E pelo estresse, pelo alto índice de estresse que eu estava, esse fungo começou a atacar a pele. Atacar a pele. E não tinha tratamento. Não tem tratamento. É como se fosse uma doença autoimune. E o dermatologista falou para mim, se tem uma ideia, eu me tratei na Unicamp. Eu fui para a Unicamp, em Campinas, né? Que é um hospital referência em Campinas, em São Paulo. E lá ele falou, Sérgio, não tem, a gente vai passar umas coisas aqui para amenizar e você vai ficar manchado para sempre. E graças a Deus eu não tenho nada, não tenho nenhuma manchinha, nada, não ficou nada. Nada, mas foi horrível, assim, sabe? Doença psicossomática. Então pode aparecer milhões de coisas que... Isso é muito sério. Confesso... Relacionamento abusivo... Pode falar. É muito sério. Mexe o corpo, mexe a alma e mexe o espírito. Você fica completamente desalinhado com você mesmo, né? Então, e desalinha os que estão em volta de você, seus filhos, vão todo mundo junto contigo. Impacto negativo, porque as pessoas sofrem por ver você sofrendo e você sofre mais por ver pessoas que você ama sofrendo por você. E a gente às vezes sofre até mais de ver pessoas que a gente ama, como seu filho, sua família, sofrendo, do que por você mesmo, às vezes, né? Porque você não quer causar esse impacto negativo na vida das pessoas. É interessante a gente trazer um pouquinho da sua história aqui, porque muitas pessoas, sabe, acham que não tem como sair de um relacionamento assim. Ainda mais quando é um casamento, né, de tantos anos. É interessante. 25. Hoje, sabe, da gente trazer você aqui, porque as pessoas falam assim, eu não tenho como, eu já estou há 20 anos com esse homem, eu já tenho um filho, uma filha especial, não tem condição, então, e a gente acaba colocando um monte de empecilhos. E que vai te passar a não acreditar. E é importante porque, poxa vida, hoje você conseguiu quebrar
Você entrou no nosso curso de formação em terapeuta, se tornou uma terapeuta, sabe? Está montando um canal no YouTube, depois você fala pra gente aí, para ajudar pessoas. Adriana Lira Oficial, tá lá. É a ex-louca do narcisista, né? No Instagram, mas tá lá. Essa virada, né? Essa ressignificada, a gente fala muito disso no curso, né? A questão de gerar um novo propósito de vida, sabe? Gerar um novo eu, que a gente chama de eu maior, né? Na sabedoria emocional. Eu maior. E aí você traz isso tudo, né? Então, deixa uma palavra para essas mulheres agora, Adriana. É possível, né? Aliás, o que não é impossível. Isso é o que não é. Só é possível. Eu fiz um vídeo segunda-feira agora, falando a respeito, eu vou falar para essa mulherada aí. Quando você está dentro da ilha, a única coisa que você enxerga é o oceano. Mas só quem está no oceano consegue ter uma visão panorâmica privilegiada do que acontece na ilha, do que acontece com você, e a gente não ouve como eu não ouvi por 25 anos. E a minha luta hoje é para que vocês não precisem perder 25 anos. Eu perdi 25 anos na minha juventude. O que eu agradeço é que eu perdi 25 anos na minha juventude, mas eu tenho todo esse tempo aí na frente, sabe? Para poder ganhar de volta e fazer com que vocês não precisem perder 25 anos. É muito difícil quando alguém já entra mais velho, perder 25 anos, aí já está lá no final mesmo, não tem mais jeito. Mas tem jeito, se você está jovem, se você está na minha idade. Aliás, em que idade se estiver. A ressignificação, ela não é impossível, ela não é mesmo, é isso que não é. Totalmente possível. Então, quando você está na ilha, você só vê o oceano e fica com medo de se atirar no oceano. E eu termino dizendo lá no meu vídeo, que eu vou dizer aqui agora, da minha palavra, e depois só quero terminar falando com você, Serjão, se você sabe nadar, se atira no oceano, porque eu tinha medo de um salário mínimo. E eu já estava com tudo montado e não enxergava. Eu tinha amigos, eu tinha família, eu tinha vida, eu era bonita, eu era jovem, eu tinha medo. Então, se você sabe nadar, se atira no oceano. Se você não sabe nadar, sabe boiar, se atira no oceano, cara. E se você não sabe nadar, e se você não sabe boiar, faz uma jangada, se vira, mas se atira no oceano. Que quando você olhar para a ilha, eu tenho certeza que você vai ver as inúmeras armadilhas de um verdadeiro holocausto emocional. E para você, Serjão, que eu sei que a gente precisa terminar, a minha gratidão imensa, eu me emociono. Você foi um divisor de águas, ferramenta usada por Deus na minha vida. Muito, muito obrigada a Deus por você existir, cara. Um brinde à sua vida. E não para não, Serjão, que eu sei que às vezes dá vontade de desanimar, né, cara? Oh. Eu sei que o couro, que a pancada no couro é grande, eu sei que é uma luta muito grande, muita gente não vem só com afagos, muita gente vem tentando te questionar, que aí todo mundo é formado em tudo, todo mundo sabe tudo. Mas, ó, gratidão por você ter me chamado. Como eu gritei aí, chama eu, que eu sabia. Não é porque eu quero fazer propaganda do meu canal, eu não vivo disso, gente. Eu tenho a minha profissão, não mesmo. Eu quero poder ajudar a ver mulheres se ressignificarem e não precisarem passar pelo que eu passei e perder os anos que eu perdi. Mas a emoção que eu senti aqui agora é por você, Serjão. Por saber que você... Ó, eu me emociono porque eu sei que Deus não existe. Deus é. E Deus é na minha vida para usar você como ferramenta, para me ajudar e a tantas pessoas, sabe? Ainda que seja a conta-gotas, Serjão. Vai a conta-gotas, cara. Que a gente chega lá. Jesus foi a conta-gotas. Pois é. Obrigada pela tua vida, pela tua existência. Gratidão. Gratidão eu não tenho muita. Pela sua, sabe, meu amor? Porque eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta... A demanda é tão grande, né? Jesus diz, os campos estão brancos. Tantas Adrianas por aí, tantos Sérgios por aí, sabe? E é um trabalho árduo, é um trabalho, gente, só quem está aqui desse lado sabe como é. E ouvir isso, sabe, eu entendo que não sou eu, é Deus que faz por mim, né? Com certeza. E eu só agradeço. E eu acho que
que quanto mais a gente fizer, sabe, se uma alma, que a gente consegue achar só uma, valeu tudo a pena a nossa vida, sabe? Só uma. Se a gente fizer só por uma pessoa, vale muito a pena. E vocês, as pessoas que nos ouvem, gente, às vezes um vídeo que você compartilha, você salva uma vida. É verdade. A gente tem que parar com esse negócio de falar assim, eu não estou bem ainda, então eu não posso ajudar ninguém. Não é verdade. Ajuda não é meu estado de espírito, ajuda é minha missão. Eu não ajudo ninguém porque eu estou bem, porque eu estou mal, eu ajudo alguém porque é minha missão melhorar a vida de alguém. Então, um vídeo que você passa... Quando eu descobri sobre relacionamentos abusivos, foi uma amiga que falou, Sérgio, eu só quero te passar um vídeo. Ela passou para um vídeo. Ela me mandou um vídeo que mudou. E olha o impacto que isso está causando na vida das pessoas. Eu só cheguei aqui porque alguém me passou um vídeo. Sabe? Sabe, a gente fez uma onda, sabe? E o teu vídeo caiu no meu colo, assim, do nada. Eu nunca tinha nem ouvido falar em narcisismo. Mexendo no YouTube, caiu você. E a gente faz uma onda, sabe? E assim, quem quiser se capacitar para a própria vida, para poder ter ferramentas para ajudar pessoas, nós temos o nosso curso de formação em terapeuta. Você pode entrar em contato com a gente super pelo direct, chamar a gente. O curso pode ser iniciado a qualquer momento, né? É online e a gente tem um grupo no Telegram e tudo mais. É um curso bem legal. Mas, independente de qualquer coisa, entenda, né, que não existe nada na nossa vida que não tem um propósito, né? E Deus tem feito um propósito na sua vida e eu desejo, assim, conta comigo o que você precisar. Tá bom? Muito obrigada, de verdade. E ó, modelando, viu? Como aprendi com você, modela aí a galera, pega as pessoas que você admira e modela. Você obrigado. Obrigado. Um grande beijo no coração e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Um beijo em você, beijo nos seus filhos e eu desejo obrigada. De coração, paz e prosperidade para você e para todo mundo que está aqui também hoje na live. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Obrigado, meu amor. Fica com Deus. Deus abençoe. Beijo, meu lindo. Boa noite. Amém. Tchau, tchau. Boa noite.